Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente veio falar fundos imobiliários para maio, tá? A gente pega várias carteiras, turma, de vários analistas e juntos a gente consegue ver, eu e você, quais são os fundos imobiliários que de repente são bons para maio, né? Não é uma recomendação de compra, mas vamos falar um pouquinho do cenário, turma, para a gente entender. A gente teve aí uma queda da taxa de juros, né, da Selic, mas a nossa inflação, o Brasil historicamente ele não consegue estar numa inflação baixa, ele sempre está ali numa meta, né, de 4, 5%. Essa é uma inflação que a gente tem, porque o Brasil não é um país que consegue deixar a inflação muito baixa. Então, a gente teve essa queda da Selic, mas a inflação está ainda alta, né, e não vamos conseguir bater a meta, porque a gente tem ainda por cima essa guerra que está tendo, e aí o petróleo sobe e a inflação bate mais ainda. Então, a gente trouxe aqui fundos, principalmente tem fundos aqui que estão atrelados a IPCA. O que é IPCA? A inflação. Por quê? Os analistas estão vendo que a tendência da inflação ficar alta agora é grande. A gente já estava vendo uma inflação alta nesse governo. Então, eles avaliam isso e avaliam muito bem. Agora, turma, lembra, tem que estudar, é nessa hora que aparece oportunidade, né? Ah, Carol, mas a inflação vai cair. Ela uma hora vai cair? Sim. Boletim Focus que a gente vê todo dia, turma, a inflação tinha uma tendência de cair mais. A taxa Selic também. Mas a gente vai ter que esperar a cena dos próximos capítulos de tudo que está acontecendo. Guerra, déficit fiscal, que o Brasil está devendo muito, ano de eleições, então a gente vai ter que avaliar o cenário inteiro. Carol, mas por que se fala isso aqui? Porque eu preciso que você entenda o que está acontecendo. Não é só eu vir aqui, ah, não, fundo tal, tal, tal. Não. Preste atenção para que você fale, opa, a Carol falou fundo que IPCA da inflação ainda está alta, né? Está alta e não bate muito baixo. Então, muito baixo. Então, sempre fica atento com as coisas que eu estou falando aqui, tá bom, turma? Vamos lá, né, gente? Olha só, hoje a gente trouxe o nosso patrocinador, que é a Coinbase, é uma das maiores exchanges de criptomoeda do mundo, tá bom, turma? E seguinte, você quer ganhar R$ 20 em Bitcoin? Eu quero, e eu acho que você também adoraria. E o que a Coinbase está fazendo? Uma promoção para você começar, tá bom, gente? Com juízo. Só que tem que ser você abrir sua conta para ganhar essa promoção, você tem que clicar nesse link que está aqui e no QR Code. O que você vai fazer? Primeiro passo, abre sua conta por esse link ou pelo QR Code gratuitamente. Segundo passo, manda sua documentação para ser aprovada. E o terceiro, faz um Pix da sua conta para a Exchange, para a Coinbase. E lá você vai colocar R$ 10. R$ 10 e investir em qualquer cripto, tá bom? E o que a Coinbase faz em troca? Te dá em 48 horas R$ 20 em Bitcoin, tá certo, pessoal? Então, é uma promoção boa, a Coinbase é muito segura, listada lá fora nos Estados Unidos, que segue regras mais rígidas, tá bom, turma? Mas, Carol, eu tenho conta só na fulana, né, naquela exchange de criptomoeda. Turma, eu tenho 3 corretoras de cripto. Então, é muito importante que a gente diversifique também, tá bom? Então, clica aqui no link, vem no QR Code, abre a sua conta gratuitamente e participa da promoção, tá certo? Vamos lá então, turma, agora eu trouxe um fundo que eu particularmente gosto muito e tenho carteira, que é o RECR11, é o REC, né, 11. Esse fundo, pessoal, é aquele fundo que chama muito atenção, porque ele é um fundo ligado, atrelado a IPCA, muito a IPCA. Ele é um fundo de papel, tá? Ele investe em CRIs, que são aqueles ativos que a gente tem ali de renda fixa, que a gente fala muito, né, que investe no setor imobiliário. Como a gente fala, fundo imobiliário, investe no setor imobiliário. Então, pessoal, chama muito atenção porque a maior parte dos ativos dele investe ali, são atrelados ao IPCA, quando você ouve IPCA é inflação, e se a inflação está alta ou sobe, ele se favorece com isso. E nesse momento está muito bem, porque a inflação está alta. Infelizmente, nesse momento a gente gostaria que caísse? Gostaria. E não importa, porque esse fundo, pessoal, ele sempre vai bem, tá? A inflação baixa, mas ele consegue fazer uma gestão muito boa. Olha só, esse no último mês, para vocês terem ideia, esse fundo ele foi um dos destaques do IFIX, que é o termômetro, né? Imagina um termômetro, uma régua ali, um dos maiores fundos imobiliários, ele subiu o desempenho, né? Foi um dos melhores ali, subindo mais de 4%, né? E anunciando dividendos de 1,03, mais de R$ 1 por cota, bem acima do anterior,
tá, gente? Então, ele está em recuperação e o que me chama atenção aqui é que ele ainda está abaixo do valor patrimonial, né? E tem uma carteira que é importante de CRIs, que a gente sempre fala, diversificada. Por quê? Turma, se você tem uma dívida imobiliária, você emprestou, né? Você fez ali um fundo de papel com os CRIs. Esses CRIs, eles precisam ser diversificados e de bons pagadores. Cuidado com isso, eu sempre falo, né, turma? Para que você não caia numa armadilha. Carol, mas eu não sei ver. Vai lá no RI do fundo, eles são obrigados a passar isso para vocês, certo? E veja quais são os devedores ali, né, no fundo de papel, como é que ele está indo. Como? No Google, coloca lá RI, fundo tal. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui na cotação, olha lá, 82,41 uma cota, a gente vê um rendimento de 13,25% aí nos últimos 12 meses, lembrando que é isento de renda, é um aluguel ali que cai no seu bolso, você não paga imposto de renda. O PVP dele ainda mostrando desconto, PVP 0,93, lembrando, para papel a gente leva muito à risca esse indicador. Quando está abaixo de 1 é porque está barato, quando está em 1 é porque o preço está justo, tá, turma? Então tá barato. E aí a gente vê aqui o gráfico, né? Ele tem algumas quedas, alguns momentos que a inflação diminui, mas está subindo e está alto porque a gente está numa inflação alta, né? A taxa de administração 0,20% ao ano, o número de cotistas aqui 174 mil, e tem 2,35 bilhões de valor patrimonial, a taxa de 0,20% ao ano. Acho essa taxa baixa, super ok. E o último rendimento, 1,03. A gente vê aqui, né, ele está sempre remunerando os cotistas e a gente vê barras de às vezes não tão retas. Por quê? Justamente porque tem momentos que a inflação cai um pouco, mas, como eu falei, a inflação do Brasil, pessoal, esquece. Ela não vai ser uma inflação baixa, igual a gente vê no Japão, em outros lugares, às vezes, né, em outros países. Porque não é do Brasil isso, historicamente, tá bom? E a gente vê aqui, ó, média em 5 anos, 13,31% e o atual 13,25%. Olha lá, né? A gente trouxe aqui essa parte colorida, 90% em CRIs. Fundos imobiliários, ele investe em outros fundos 4%. Imóvel, ele tem 3% ali. Cotas de outros FIIs, 2%. E outros, né? Que é 1%, de repente até ele deixa ali um caixa, né? Alguma reserva para se ele quiser fazer como a gente fala, uma reciclagem de portfólio. Então tá aí, né? Maior parte, fundo de papel. Pessoal, o TRXF11, ele é um fundo que tem vários ativos e ele faz o quê? Ele aluga os imóveis para setores que a gente usa, né? Muito. Supermercado, setor, né, que é um setor de varejo, todo mundo precisa se alimentar, educacional. Então, turma, olha só, o portfólio dele hoje é grande, tá? E aí, por que teve gente, tá espalhado pelo Brasil todo? Teve gente que ficou desesperada, porque ele teve uma queda. O Grupo Pão de Açúcar pediu, né, falou aí sobre uma questão de recuperação extrajudicial. Turma, extrajudicial não quer dizer falência, tá? O Grupo Pão de Açúcar é enorme, vai se recuperar, na minha opinião, e a gente torce para isso. A família Diniz é muito inteligente e não abriu falência. Os credores já estão falando que aceitam uma renegociação. Os juros, a gente está vendo uma taxa de juros muito alta e os alimentos sofrem também. Então, tá aí. Ele está espalhado aí no varejo, hospitais, educação, aluga, né? Então, e praticamente 100% ocupado. Não é para se desesperar, né, turma? Caiu, teve muita gente que ficou em desespero. Eu não, eu continuei com ele na carteira porque é para longo prazo e eu acredito no fundo, na gestão, principalmente, que é muito boa. E aí, pessoal, olha só, a gente vê aqui a cotação hoje 91,09, a gente vê aqui pagou um rendimento nos últimos 12 meses muito bom, quase 13%. O PVP 0,91, ele tá barato, ele estava antes ali num preço justo, caiu um pouco com essa notícia. E a liquidez ótima, né? 21,31 aqui em liquidez diária. Eu gosto de acima de 1 milhão e ela tá muito acima. A cotação, olha lá, a cotação ajustada que a gente vê, eu reponho a seta pra gente, ele sobe, né, ele vem muito bem, ele tem uma queda aqui, uma derrapada devido a essa notícia que saiu, mas ele já vem se recuperando, ainda tá barato,
e vai se recuperar. Um fundo muito bom, tá, turma? Na minha visão, não é recomendação. É um fundo que a gente fala majoritariamente a maior parte de tijolo, tem 1% ali de taxa de administração, tem 269 mil cotistas. E a gente vê um último rendimento bom de 0,93. Veja, o fundo passou por isso, mas continuou pagando, né? O dividendo de 0,93 por cota. Tem um valor patrimonial grande, 6,24 bilhões. A gente quer patrimônio importante. E o fundo tem patrimônio, tá certo, turma? Vamos dar uma olhada na barra azul, remunerando ali sempre os cotistas, né? Tem um momento de pico. Mas se a gente vê numa linha aqui, ó, quase sempre 1%, um pouquinho abaixo ali. E nos últimos 5 anos, 10,57%, excelente. E o atual 12,99%. Olha só, a gente vê aqui nas cores, como é diversificado esse fundo, né, turma? Isso aqui é importantíssimo. Multimóvel, está em todas as capitais. Só em São Paulo, onde a gente vê uma geração grande de economia, tem 36 ativos, né? Então tem muito inquilino, tem muito ativo, pessoal. Então, não é um desespero, né? A gente vê Goiás tem 7, Pernambuco 5, Bahia, Rio tem 4 também, Pará 3, Paraíba também tem 3, Sergipe 2, Maranhão, Ceará, Santa Catarina, amo vocês também, Santa Catarina, e Piauí 1. A gente vê o Extra, que é um mercado grande, conhecido, a gente vê o Açaí, que também é um mercado grande também. A gente vê o Pão de Açúcar também, a gente vê universidades, né, que são importantes, universidade importante. Então veja, Extra Peruíbe, tem Pão de Açúcar em vários lugares, não vejo nenhum motivo. Olha lá a ocupação, né? Praticamente ali a gente, ó, nem vê, né, um absurdo de 0,46%. Tá praticamente todo ocupado. E aí a gente vê o valor hoje da cota 91, na data de hoje, 91,09, e o patrimonial por cota, turma, ali, ó, 99,98 deveria valer, ou seja, o fundo está descontado. Um fundo que, na minha opinião, é completo, um fundo que, na minha opinião, tem opções ótimas de renda urbana. Eu sempre falo que eu gosto de fundo de renda urbana, né, pessoal? 6,24 bilhões, que é bastante dinheiro ali no caixa, eles estão seguros e tem bastante dinheiro patrimonial ali, bastante dinheiro, bastante valor patrimonial. E aí, pessoal, tá, turma? É um fundo também de papel, que é o VGIP11. Ele também é um fundo de papel, tá certo? E que também investe ali a maior parte atrelada a IPCA, ou seja, inflação novamente. E esses fundos atrelados a IPCA, a inflação, eles estão indo bem, porque a inflação no Brasil e no mundo todo está alta, e no Brasil a gente está sentindo bastante a inflação. Tivemos um corte da taxa de juros, mas a inflação continua alta, né? Não teve, corte de juros e a inflação caiu. Não, a gente ainda está com uma inflação alta, e bem alta, por sinal, na minha opinião. E aí, pessoal, a maioria das operações tem aí uma proteção com deflação, né? E garantias que são fortes. Se a pessoa, né, querer furar, isso traz segurança na carteira. Por quê? Porque eles têm como falar, opa, peraí, aqui a gente também vai cobrar se você furar. Então, muita gente ficou preocupada porque viu essa operação, eles tiveram uma inadimplência no passado. E aí muita gente se preocupa, poxa, tem inadimplência. Mas já está todo agora adimplente, acabou a inadimplência, tá? E isso é muito positivo, sim, para a carteira deles. Paga um desconto ali de quase 10%, né? Perto de 10%, olha lá, vamos dar uma olhada? É um fundo high grade, as dívidas são boas, são CRIs confiáveis, é uma carteira forte, com uma carteira forte, e ainda negociando barato. Olha lá, cotação hoje. O valor da cotação hoje, tá, gente? R$ 82,00. A gente tem um rendimento aqui bom nos últimos 12 meses de 13,50%, acima de 13%. Um PVP que a gente leva muito à risca, né, para papel, tá barato, 0,90. E a liquidez diária, 2,51. Se a gente tiver essa cotação ajustada aqui no gráfico, olha lá onde ele cai. É onde ele estava com bastante inadimplência. Só que agora ele está adimplente, já volta ao normal. Então ele volta a subir, mas ainda barato. Tem 84 mil cotistas,
tem 1,7 bilhão de valor patrimonial, pagou um último rendimento de 0,73 por cota e é um fundo de papel. Vamos dar uma olhadinha aqui. No gráfico a gente vê, não é sempre, né, ali linear, mas sempre às vezes pagando mais de 1%, às vezes menos. Nos últimos 5 anos ele pagou 13,07% e o atual 13,50%. E lembrando, né, tá com desconto PVP 0,90. O valor da cota, turma, hoje tá R$ 82, mas por tudo que ele tem ali, todo, né, o valor, enfim, deveria valer 91,18 centavos. E aí nós vamos falar do VILG11, né, queridinho de muitos ali de galpão logístico, né, turma? Ele investe em galpão, como a gente sempre fala, galpão sempre vai existir, né, turma? Porque tem que ter. Onde as pessoas vão colocar as mercadorias? Hoje a gente tem Shopee, Mercado Livre, Shine, Magazine Luiza, não sei. Nossa, tanta empresa que precisa de estoque, inclusive lojas também. Então tem que ter independente, claro, sofre quando a gente vê a taxa de juros alta, sofre. Tem que ter renegociação. Às vezes o galpão não vai receber tudo aquilo que ele recebe normalmente. Mas dentro do que a gente tem no cenário, ele é muito necessário. E aí, pessoal, ele está com um dividendo também bem atrativo. A gestão reforçou a expectativa de dividendo nos próximos meses. Isso deixa os investidores atentos, né? E aí a gente vem, né? Ele vem fazendo ali um movimento estratégico, vem vendendo alguns galpões que as posições não são tão boas e reciclando ativos melhores aí para melhorar o portfólio. Isso é muito importante, né? Vendo aquele que não está indo tão bem, compra aquele que vai melhor. Olha lá, pessoal, o VILG11, né? Hoje, R$ 102,55 a cotação. A gente vê aqui um dividendo de quase 9% nos últimos 12 meses. O PVP mostrando a risca ali que está barato, 0,91. E a liquidez acima de 1 milhão, eu gosto, 3,16 milhões. A gente vê o gráfico, olha lá, né? O VILG. Ele teve uma queda grande, aqui quer ver, ó? 31 de janeiro, mas já volta a subir aqui, mas ainda descontado. É um fundo de tijolo, tem uma taxa de administração aí de 0,95% ao ano, uma vacância baixa física de 2%. Tem aqui o número de cotistas, 148 mil cotistas, e tem 1,69 bilhão de valor patrimonial e pagou, tá, turma? Nesses últimos, o último rendimento, 0,82 por cota. Olha lá, né? Aqui a gente vê o gráfico muito linear, sempre remunerando os cotistas, independente, assim, a gente tem cenários que mudam ali, né? Favorece o galpão, não favorece, depende do portfólio, mas sempre remunerando os cotistas. Olha lá como ele é colorido. A gente vê 4 ativos em Minas, 4 em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul. Pernambuco, Pará e Rio de Janeiro tem um ativo. Veja ali como ele é colorido e essa cor é muito boa para nós, porque ele é diversificado e tem mais inquilinos. Isso é muito positivo. A gente vê aqui, ó, Airport Town, Ayrton Senna, em São Paulo. BTS Kremer, aqui também em Minas. Fernão Dias Business Park, em Minas. Parque Logístico Osasco. Airport Town Guarulhos, né? Então tem bons inquilinos. E aí, olha lá, a gente vê a ocupação, a barra azul, está praticamente ocupado. Tem uma listinha que não dá nem para ver, praticamente bege, né? Fundo praticamente todo ocupado, o valor da cota hoje, R$ 102,55, turma. Mas por tudo que ele tem, deveria valer 112,44. O PVP 0,91, mostrando desconto, e o valor patrimonial 1,69 bilhão de reais. Então, turma, hoje a gente trouxe para vocês fundos imobiliários para maio, que os analistas não somos nós, a gente vê carteiras recomendadas, não é recomendação nossa. A gente estuda muito
traz muito aqui para vocês o que a gente entrega, a gente vai entregar sempre. Então, se você puder, se você gosta aqui do canal, dá o seu like, meu amor, faz essa gentileza para nós, tamo junto, dá o like, confere aqui se você está inscrito, inscrita e já ativa o sinal, ativa o sininho para você receber novos vídeos. Tá certo, pessoal? E agora eu quero saber de você. Qual é um fundo imobiliário que você está de olho aí para maio? Tá comprando? Coloca aqui embaixo pra gente. Para maio, qual é o fundo imobiliário que você está de olho, criatura? Eu quero saber. Tá bom, gente? Eu sempre falo. Voa Brasil! Um grande beijo de luz, o principal. Fiquem com Deus e, ó, quem investe, o futuro agradece, pessoal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.